distante e tão próximo, tão oculto e tão claro. Ele é o princípio de um plano de amor, o próprio amor encerrado no altar. Presença doce, incomparável, grande mistério, a salvação. Humildemente, vinho e pão, é Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, é Jesus Cristo. Alimento vivo em meio a nós, só entenderá seu amor quem o receber, de coração. Presença doce, incomparável, grande mistério, a salvação. Humildemente nós já superamos. Isso foi com a graça de Deus, certamente. Se nós não nos desesperamos, se nós não desistimos da nossa luta, da nossa batalha, do nosso desejo de ser melhores, de fazer o bem, foi por graça, foi por força de Deus. É porque o Espírito de Deus está em nós. É porque o reino de Deus está crescendo dentro do nosso coração. Ele está operando de maneira misteriosa, de maneira silenciosa, e às vezes nós podemos achar que é vagarosa para a nossa pressa. Mas, na verdade, Deus não tem pressa. Ele sabe lidar com cada um de nós. Ele é o mestre perfeito. E nós precisamos ser bons alunos, boas alunas, pacientes e compreensivos. E Deus, ao seu tempo, vai realizar a sua transformação dentro de nós. Ele vai nos fazer melhores, Ele vai nos ajudar. E ainda falando de plantas, nós ouvimos na primeira leitura a profecia de Ezequiel, falando que Deus é aquele que corta a árvore grande, que poda a árvore grande e faz a árvore pequena crescer. Para entendermos o significado dessa leitura, nós temos que lembrar que se trata da profecia de Ezequiel. Ezequiel era um profeta que viveu no tempo do exílio, quando o povo estava distante, o povo de Deus estava distante da terra prometida. O povo de Deus tinha sido levado como escravo para uma terra distante, e ali estavam desanimados, mas as pessoas achavam que já não havia salvação, que tudo estava perdido. E o profeta levanta e diz: não, nós não devemos desanimar. Deus é aquele que faz crescer, é aquele que corta a árvore grande. Os impérios poderosos, aquelas pessoas de coração orgulhoso, Deus tem o poder de fazer cair e tem o poder de fazer levantar aqueles que são humilhados, aqueles que estão perdidos e até sem esperança. O profeta então reconhece o poder e a força de Deus. E nós também, irmãos e irmãs, precisamos reconhecer o poder e a força de Deus em nossa vida. Nós não podemos desanimar diante dos grandes impérios, diante dos reinos poderosos. E nós não precisamos pensar em coisas distantes, não. Basta cada um olhar para dentro do seu coração e ver as lutas que tem que travar para ser honesto, para viver a justiça. Porque nós vivemos em um tempo, em um mundo, em que parece que a moda, a onda, é nós sermos desonestos mesmo, porque nós temos que conseguir aquilo que nós queremos a qualquer custo. E o que é triste, existe até gente que pensa que fazendo isso está cumprindo a vontade de Deus. Tem gente que até acredita que devemos forçar Deus a fazer a nossa vontade, que acredita que pagando, dando uma certa oferta, vai obrigar Deus a realizar os seus desejos e dar muita prosperidade, muitas bênçãos materiais.
E nós sabemos, nós acabamos de ouvir no Evangelho, que o reino de Deus não é assim. Não que Deus seja contra a prosperidade, os meios materiais. Pelo contrário, mas nós bem sabemos que o mais importante da nossa vida não reside aí. A nossa felicidade está dentro do nosso coração. Quanta gente cheia de riqueza, quanta gente cheia de bens, que vive em depressão, em sofrimento e não encontra sentido para a vida. E quantas vezes, e posso, falar da minha experiência, da minha família, das pessoas que conheço, quanta gente às vezes pobre, que não tem tanta coisa, mas tem tanta alegria no coração, tem tanta felicidade. Isso então deve chamar a nossa atenção para perceber que o mais importante da vida não está no sucesso material, não está na compra de um carro novo, de um bem qualquer que nós possamos pensar. A nossa felicidade está dentro do nosso coração. A felicidade, na verdade, está em nós termos com quem partilhar a nossa vida, partilhar a nossa alegria. Do que adianta você ter tanta coisa se você não tem com quem dividir, se você não tem com quem partilhar, ou até dividir também os momentos de tristeza e de derrota. O reino de Deus está presente nessas coisas, nesses momentos simples. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor que abra o nosso coração para que a gente consiga perceber as sementes do reino de Deus na nossa casa, na nossa família, às vezes numa refeição simples e alegre, às vezes a família sentada, dando risada, vendo um programa de televisão, ou fazendo um pequeno passeio, coisas bobas, às vezes no sorriso da criança pequenina. É ali que o reino de Deus está se manifestando, nessas coisas pequenas. E nós também temos que dar espaço para que o reino de Deus aconteça nessas coisas pequenas. Quando nós procuramos fazer a nossa parte, quando nós procuramos fazer o bem, ter pequenos gestos de gentileza ao longo do nosso dia, da nossa rotina, quando a gente sabe reconhecer o bem que o outro fez, quando nós temos a capacidade de elogiar, de dizer, nossa, que bonito isso que você fez, nós estamos fazendo com que o reino de Deus aconteça, como uma semente pequenina, mas é dos pequenos sorrisos, dos pequenos gestos de gentileza que a nossa vida é feita. Nós precisamos de vez em quando dar uma olhada no nosso rosto e perceber, será que eu não estou carrancudo demais? Será que eu não estou muito triste? E às vezes o nosso rosto carrancudo pode afastar as pessoas. E o reino de Deus, ele se manifesta também através do nosso sorriso, através da nossa alegria. Peçamos a Deus que nos dê alegria, que nos dê força, para que o reino de Deus se transpareça, se transfigure no nosso rosto, na nossa face, nos nossos pequenos gestos, quando a gente tem a capacidade de dizer bom dia, muito obrigado, palavras simples até, que às vezes a gente deixa despercebido e nem usa em casa, só usa fora, por aí quando a gente sai, a gente fala muito obrigado, de nada, porque o nosso trabalho até, às vezes porque nós somos forçados a dizer isso pela nossa função, a gente é obrigado a mostrar um sorriso, mas isso nós também temos que fazer na nossa casa, e esses pequenos gestos, pouco a pouco, podem nos transformar e podem trazer alegria à nossa vida e pode fazer com que a pequena semente do reino de Deus cresça e dê frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos ao Senhor.